Un cordial saludo para todas las audiencias del colombiano que nos acompañan en estas charlas especiales. Hoy con un personaje siempre muy especial, el técnico atlético nacional, el brasileño Paulo Autori, después de lograr la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la liga. Y me imagino que trabajando mucho, profe, para lo que serán estos duelos. Usted bien lo decía ayer en la rueda de prensa después del partido con Tolima, que empieza un nuevo campeonato, que ahora, de ahora en adelante, las cosas serán serán distintas para lo que se viene. Un fuerte abrazo, profe, y me alegra saludarlo. El gusto es mío, siempre un placer hablar con usted, siempre listo a tocar en puntos que creemos ser importantes, que tienen que ver específicamente con Atlético Nacional, pero también con conceptos generales, porque en estos siempre estoy apoyado, ¿ok? Manejo siempre con conceptos, a mí no me gusta de hacer las cosas por hacer. Entonces, la idea es leer el contexto siempre y pensar de qué manera se puede plasmar en la práctica estos conceptos respetando la característica de la institución y de los jugadores. Bueno, profe, usted siempre ha dicho que esto es un proceso, que en Colombia o en Sudamérica no se tiene paciencia para los procesos. Pero uno lo que ve es que este proceso está teniendo consistencia y Nacional en los últimos partidos tiene una forma, cambian los nombres, pero el equipo ya tiene una forma definida de juego. ¿Cómo viene, cómo analiza usted lo que ha sido ese progreso gradual de Atlético Nacional? Pese a que los hinchas en algunos momentos del torneo, pues evidentemente no tuvieron la paciencia necesaria. Pero yo creo que esto es natural. El tema de la paciencia, de la tolerancia, no tiene que ver solamente con el fútbol hoy día. Nuestra sociedad está sin la paciencia necesaria para hacer las cosas. Uno no, mira, nosotros estamos acostumbrados a trabajar muchísimo, a sudar para subir de nivel. Pero ahora esta generación quiere de toda manera salir de acá y ya estar ahí arriba. Entonces, yo siempre hablo de antropología, el hombre y el contexto. En el fútbol es igual. Cuando hablo de proceso, específicamente en el que toca al fútbol, toda vez que uno vai empezar um processo e tem ideias, há que quebrar alguns paradigmas, ok? E isto necessita de uma desconstrução para pensar a construir uma outra maneira. E o fútbol, por lo general, não te genera este tempo. Pero o tema não é sacar solamente, ok? Em Sudamérica isto é muito mais evidente. Pero se uno echa uma mirada agora hacia o futebol europeu, vai ver o que ha passado com o câmbio de treinadores, assim, de uma maneira que, quizá, alguns anos atrás, era impensável. ¿Sí? Isto tem que ver com aquilo que hemos falado, com a falta de paciência, com a ideia de querer as coisas de um momento ao outro, ao toque. E não é assim. Então, eu creio, quando sempre he hablado, e vou falar sempre mesmo, eu prefiro um processo de menos para mais. Por quê? Porque isto significa, ok, de uma maneira pedagógica, a capacidade que o grupo de jogadores tem de absorver os conceitos. Ou seja, eu não sou um treinador que lego para ter resultados e depois vou ver o que vai passar. Eu não creio nisto, como profissional e como persona. Então, jamais vou hacerlo. E nadie, tampouco nada, vai cambiar isto. Vai me quitar esta mirada, vai me quitar a tranquilidade para ser isto. Por quê? Porque o tempo que leva em futebol, vi que este é o caminho, ok? Que a mim me ha generado segurança naquilo que he hecho. Então, aí vai, nós estávamos a jogar, sem jogar um bom futebol, e isto hemos hablado, ¿vale? Pero com uma evolução nítida, evidente, no que toca o tema competitivo, ¿de acordo? Então,
ao fim e ao cabo, acá em Colômbia, em Sudamérica e ao redor do mundo, a gente, ao fim e ao cabo, habla de ganhar. Se uno não ganha jogando bem, a gente vai se quedar molesta. Ah, pero não hemos ganado. É assim. E ao revés é o mesmo. Vale? Então, para mim, esta trajetória que tenho em minha vida profissional me ha hecho entender de uma maneira muito clara e segura de que para ter algo consistente, você tem que respeitar um processo pedagógico, porque senão vão existir retrocessos que a uno não lhe gusta para nada. Então, essa é a pergunta. Já he vivido as duas. Empezado muito bem e ter um bajón. E empezado de menos a mais e lograr objetivos. Então, hoje em dia, eu não dudo. Se tiver que elegir isto, cerro os olhos e vou elegir o processo de menos a mais. E isto tem que ver com a capacidade que hablo sempre, binômio técnico competitivo. Vale? Então, o que passa hoje em dia é que já entendemos muito mais os conceitos ofensivos, que são muito mais complexos de se trabalhar do que os defensivos. Este é um equipo, que está sólido já há muito tempo, ¿sí? Pero necessitava progressar um montão no que toca a fase de criação, a fase de construção, a fase de criação e a fase de finalização. E neste momento, nos últimos partidos, hemos melhorado um montão na fase de criação e de finalização. Porque defensivamente bem, a construção de trás hacia adelante também estava saindo bem, com boa educação, pero nos quedava melhorar este. E é um tema que uno tem que absorver o conceito para ter movimentos que puedan, ok, generar mais facilidade para se ligar ao último terço da cancha e aí sim, a fantasia, a criatividade é aquilo que faz a diferença. Profe, ¿cómo analiza los rivales del grupo? Águilas, Pasto y Alianza. Alianza lo enfrentó recientemente. Águilas tiene un proceso sólido que inició Leonel Álvarez y que el técnico Lucas González pues ha consolidado. Y Pasto es un equipo que tiene jugadores importantes y trabaja muy bien la táctica. ¿Usted cómo analiza a cada uno de estos rivales? Analiso com o grau de dificuldade vamos ter. Então, o que passa é, vamos jogar contra Atlético. Então, a 100, 110%. E nós só temos que jogar a 120%. Me explico? Isso é um tema de atitude. Não alcança o aspecto técnico competitivo. E quando hablo competitivo, a atitude está metida. Uno só é competitivo quando a atitude está metida. Mira, então, mira o que ha passado a ele no partido, câmbio do primeiro para o segundo tempo. A pergunta é: por quê? Solamente um câmbio de atitude. Volvemos a ser competitivo como estávamos nos últimos partidos. E a ver, ayer en la rueda de prensa pós-partido, eu he hablado que a mim me ha gustado um montão a maneira como nós hemos jogado contra América, contra Santa Fé e contra a Aliança Petroleira. Eu creio que nos quitaram, e aí este é o término, nos quitaram a possibilidade de sacar adelante o resultado da Aliança Petroleira e estar involucrado em isso. E não fomos nós outros que nos equivocamos. Nos equivocamos antes, porque a diferença de ponto que termina esta fase de classificação para o primeiro são 4, para o segundo são 3 pontos. Isto hemos perdido de maneira, ok, que não deveríamos haver perdido. De acordo? Pero estávamos em um processo. Então, vamos ligar, sem dúvida, naquilo que temos que fazer. Outra coisa, para mim, eu sempre me meto em los zapatos de los outros. Mira, a análise do grupo, sencillo, ok? Águilas, Pasto e Aliança Petroleira. Também o tempo que levo em futebol me hace entender que isto é peligroso. Vale? Então, se nós pararmos para pensar que nossa equipe sempre ha reacionado muito bem quando estava acá, no límite,
isto significa algo. Eu espero que, más allá de lograr a classificação para a final, se pueda lograr plasmando algo que para mim é importante. Não há partidos a elegir para jogar ao top. O partido que viene, o próximo, é o mais importante de nossas vidas. Então, vamos meter atitude. Esta é minha labor acá. Eu não vou me quedar cômodo. Podemos jogar bem, mas não vou me quedar cômodo mientras não fazer o grupo entender que o próximo partido, mais allá do rival, de la localía ou não, ok? Esse é o mais importante. Então, temos que meter tudo, jogar ao top. Se tocó un tema crucial porque la gente mira y sobre el papel uno ve Millonarios, América, Medellín. De pronto uno dice, Chico es el equipo que no es importante en ese grupo y ese es el grupo de la muerte. Y mucha gente está diciendo, Nacional la tiene más fácil porque le tocó estos rivales. Pero usted habla, eso es un tema muy peligroso para los jugadores. Para todos, para o contexto de nosotros. E o contexto de nosotros estamos jogadores, corpo técnico, diretivos e hinchas. Vamos ser arrogantes a pensar que já estamos ou vamos ser humildes e trabalhadores como devemos? Não somente em futebol, mas em la vida. Me explico? Sí, Aí sí. está muito mais allá de lograr a classificação para a final, vai ser progressar neste tema, que é fundamental. Me explico? Em 2017, eu estava com o Atlético Paranaense involucrado no grupo de la muerte em Libertadores. Flamengo, São Lourenço, Universidade Católica de Chile e nós outros. Estou falando de Chico agora. A gente metia a mirada em nós outros como Chico agora, no grupo de milionários de DIN de América. Ao fim e ao cabo, quem é classificado fomos nós outros. Se quedou fora o todo-poderoso Flamengo. E se ha quedado fora, Universidade de Chile, sempre uma equipe importante. Futebol há que jogar. Mira, não se gana futebol com a tradição mais. Este é um tema muito importante. E por isso o contexto tem que ser humilde. Vale? Se pararmos para mirar o partido de City contra Real Madrid, eu he escutado que Madrid ha jogado com um equipo chico. Tu crees que Madrid é um equipo chico? Tem Nunca. jogadores? Nunca, jamás. Pero aquilo que ha propuesto City, que é por sua natureza, pela maneira como juega City, como Guardiola mete sua equipe a jogar, é que ha hecho com que Madrid tivesse que retroceder muitíssimo. Então, se isto passa em outro contexto, com um equipe forte, de tradição também, com um bom equipe, e a gente vai dizer, não, equipe tipo. Pero uno não pode ser que real este. É futebol. Vamos jogar primeiro, para depois analisar. Juzgar é uma coisa, analisar é outra. E nosso rol como responsáveis nos exige que sempre tenhamos uma análise profundizada das coisas e não circunstancial, vale? A mim, para mim, isso é o mais importante. Característica e circunstancialidade. Vale? A mim não me gusta nada pelas coisas circunstanciais, porque não tem como se sustener. Vale? Então, aí, vuelvo ao primeiro tema que nós hemos falado do processo. Nós não podemos ter retrocessos no que toca as ideias de jogo, a qualidade do jogo e o nível. Profe, yo sé que a usted no le gusta hacer la diferenciación entre jugadores veteranos y jóvenes, simplemente son jugadores de fútbol. Pero lo que se ha visto en Nacional, mucha gente muchas veces no tiene paciencia con Duque, muchas veces no tiene paciencia con Zapata, ahora Dorlan porque está teniendo un gran torneo, pero lo que uno ve es que estos muchachos de experiencia
hay que dar esa mirada más allá de cómo están llevando a los chicos junto a ellos o contagiándolos. ¿Cuál es la mirada que usted hace a este grupo homogéneo que tiene Atlético Nacional de jugadores con experiencia, no son muchos, y con un montón de jóvenes con mucho talento? Pero o tema é que os jovens estão agarrando os conceitos com muita claridade. Estão com os ouvidos abertos para aquilo que se habla. Você ha hablado muito bem que o equipo ha jogado com jogadores distintos e mantendo uma ideia clara de jogo. Como posso contestar isto? Tenho que fazer uma pergunta. ¿Por que isto é possível? Porque todos têm os mesmos conceitos. Os que estão jogando com mais frequência e aqueles que não estão jogando com tanto. Pero mi confiança em eles, porque eu estou no dia a dia. Eu miro cada treinamento, ok? Com uma mirada muito exigente no que toca ao tema técnico. Estou a ver aí, muchachos, progressando de uma maneira muito rápida. Isso também tenho que cuidar, vale? E por isso o tema que he hablado de América, de Santa Fé, de Aliança Petroleira, que hemos jogado com equipos distintos e trabalharam muito bem. E se agarro os três partidos e analiso de maneira profundizada, vou ver que tiveram uma postura e nel que toca a ubicação em la cancha, com e sem balão, muito interessante. Muito interessante. Por isso han logrado resultados buenos contra equipos fuertes, clássicos, América, Santa Fé, jogar aí com aliança, ok? É sempre complicado e vamos volver a agarrá-los. Eu tive a oportunidade de congratular, felicitar ao treinador antes do partido, porque me parece uma equipe com muito boas ideias. E a mim, como homem de futebol, me gusta isso. E eu tenho que felicitar a meu companheiro que está desempenhando. Me explico? Pero aí vamos. Estes jogadores são importantes. Há pouco tempo atrás, com Jefferson, a gente vá. O último partido, quando a gente do gol, aplaudiu. Mas assim, a gente vive com emoção. E é natural, uno tem que entender isso. Pero uno não pode guiar-se, puedo dizer assim, ok? Sí, Manejar-se por isto. Mira, el día a día te genera sinales y son los sinales que te generan una tendencia. Yo trabajo muchísimo con tendencia y tengo sinales muy positivos acá en el día a día. Y en algunos partidos, perdón, tengo sinales negativos, como fue la primera parte de ayer. E aí temos que corrigir coisas. Assim por isso é um processo e não é fácil. Cada vez mais o futebol está mais complexo. Não é solamente entrar em la cancha e jogar. Não é solamente a relação que o jogador tem com o balão. Não é isso. Mira, é a capacidade que uno tem de entender as exigências do futebol atual. Então, se você mete uma mirada em Walker, Stones, mira, Stones era um defesa central. Aí, junto a Rodri, foram jogadores fundamentais, cruciais, eu diria, para o partido que City ha hecho. Pero o que? Tinha uma característica, pero ouvidos abertos para escutar aquilo e as propostas que o treinador mete. Ok? Então, é assim. O futebol sul-americano necessita progressar um montão nisso. Não é o futebol colombiano, o sul-americano. Explico, de entender que alguns clichês e já não têm mais espaço no futebol atual. Tu não pode esperar o jogador se quedar 90 minutos mais o tempo de acréscimo para ser uma jogada. Uma jogada. Tem que participar com dinâmica, com e sem balão. Esta é uma exigência do futebol atual. Se nós outros não estivermos atentos a isto, vamos nos quedar por outro.
Profe, usted durante el semestre tuvo un momento muy difícil que fue cuando se lesionaron casi 8 o 9 jugadores. Igual usted no se lamentó por la situación y trabajó con los que tenía. Ahora viene la segunda vuelta de la Copa Libertadores con un grupo mucho más completo y después de una primera ronda importante que hizo Nacional. Pero a mim não me gusta esse tema de treinadores lamentar. Eu necessito jogador. O clube tem que contratar jogadores. Não, desafortunadamente, nós estamos com um montão de lesões ou tarjetas. Isto é parte do futebol. Uno está cá para arreglar as coisas e lograr soluções. Mira, se eu vou lamentar isto, qual a mensagem que estou passando para os jogadores? Que não confio naqueles que podem reemplaçar os lesionados. Sí, los que están esperando la oportunidad. Claro, isto hay que ter uma gestão de grupo cuidadosa. Me explico? Por isso, se tiver que meter um muchacho nesses partidos decisivos, vou hacerlo. Não dudem que vou hacerlo. E com muita confiança. Porque os jogadores sabem que não vão ser sempre os mesmos que vão jogar por aquilo que fizeram. O que fizeram genera segurança, mas há que añadir outras coisas. Uno não pode dormir naquilo que já isso, vale? Não, não se pode, não se pode. Nosso nível profissional nos exige sempre añadir coisas. Mas allá de ter muita idade ou pouca idade, isso não me interessa. O importante são os conceitos que se deve manejar para ter um equipo em los dias atuais. Porque eu não vivo no passado. Eu não meti uma ancla em águas passadas e me quedei aí. Mira, eu tenho idade já, já sou um anciano aí, caminhando para isso. Pero, mira, minha mente não está atrás. Eu tenho que estar involucrado no contexto, em las exigências atuais, em la vida e em minha profissão de igual maneira. Profe, agradeciéndole como siempre estos minutos y para ir cerrando, porque sé que tiene muchas obligaciones. ¿Usted está feliz en Atlético Nacional? ¿Este trabajo que ha hecho durante este tiempo lo tiene contento, lo tiene feliz? Me terem contento por aquilo que vino a ser, que foi, é e será sempre generar possibilidade para a gente igual. Mi legado acá é preparar um equipo de futuro para o clube. Me explico? E vou hacerlo mientras puder. ¿De acuerdo? Entonces, me quedo contento porque cada día que llego acá para entrenar en la cancha con los muchachos, estoy contento de la manera como están trabajando y progresando. Mira, como usted muy bien ha dicho, algunos jugadores ya con recorrido que la gente, ya no es, ya no es. Mira, estão jogando aquilo e sendo muito importante para os mais jovens. Pero mi mirada es un grupo de jugadores de Atlético Nacional, con gente con más recorrido y otros que están ahí a progresar con un potencial increíble. Mira, increíble, porque uno sabe que Braia tiene, Oscar Pereira tiene, Tatay tiene, Solís tiene, já es una realidad. Vale, Asprilla tiene, Samuel Velázquez, los dos chicos que estão en la sub-20, los tres, los cuatro, Marquines, Ocampo, Salazar e Tome. Mira, a mirada que o Nacional tem que ter ao seu futuro cercano é de tranquilidade. Pero hay que hacer esses jogadores progressarem. E não podem progressar se não jogarem. E não é jogar partidos. Aqui a partidas são menos difíceis. Há que jogar partidos importantes. E esses muchachos jogaram contra a América acá. Esses muchachos jogaram contra a Santa Fé aí. E lo hicieron de uma maneira muito, muito boa. Profe, ojalá pueda recoger usted frutos de ese futuro que está formando con muchos títulos y muchas cosas buenas para Atlético Nacional. Le agradecemos estos minutos y que empiece estos cuadrangulares con el pie derecho también, profe, en la ciudad de Pasto. Un abrazo. Muchas gracias. Solamente a terminar, dizer que, mira, o que quero é deixar para Atlético Nacional um futuro sólido. Me explico?
Eu não posso passar acá e utilizar a la gente para mi provecho. Eu tenho que significar muito mais para a gente, dentro e fora da cancha, do que solamente utilizá-los para que se pueda ter bons resultados e não mais. Não são descartáveis, são pessoas. E eu jamais vou me olvidar, como jamais he hecho em minha carreira, ok? De que antes de um profissional há uma pessoa. E eu não posso falar coisas, ok? E no dia a dia ser diferente porque tenho que ganhar a toda maneira. Primeiro, respeito às pessoas. E aí vai por, por, prolongação Por o tema, añadidura, se por añadidura. añadidura, sim, esse é o tema profissional. Porque se uno cresce personalmente, seguramente vai estar mais listo para dar uma resposta profissional positiva. Profe, un abrazo, mucha suerte. Um forte abraço, sempre um gosto falar-te e que vaya muito bem. Um saludo a todos e feliz tarde para todos.